utilizar aqui essa lã 100% acrílico do Cristal. Ela tem 1.250 metros. É uma lã 100% acrílica, ó. Aqui é o jeito do cone dela. É o suficiente para esse nosso trabalho. E vou utilizar aqui a agulha de 2,5 milímetros. Então, nós vamos iniciar com um cordão de correntinhas com 155 no total, mais 3 correntinhas para subir. Na quarta, a partir da agulha, 1, 2, 3, 4, eu faço um ponto alto. E para cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto aqui nessa primeira carreira. Eu vou terminar aqui de fazer as minhas correntinhas, os meus pontos altos sobre as correntinhas, e volto com vocês, dando continuidade então à nossa peça. Bom, eu terminei, eu viro aqui, vou fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui no meu ponto de início. Vou fazer mais 3 pontos baixos seguidos em cada ponto de base. O meu início e o meu final sempre vai ser igual. Eu vou ter 4 pontos altos em uma carreira e na outra 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Aqui agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 3 pontos, no quarto, um ponto baixo. Agora eu dou a laçada na agulha, pulo um ponto, no próximo eu vou fazer 5 pontos altos no mesmo ponto. 2, 3, 4, 5. Pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. Então, o meu início, eu vou ter 2 espaços. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 3 pontos, no quarto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. No meio da minha peça, eu vou ter 3 espaços. Dou a laçada, pulo um ponto, no próximo eu vou fazer novamente 5 pontos altos no mesmo ponto. 3, 4, 5. Pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. E aí eu vou repetir agora novamente aqui os 3 espaços e fazer o bloquinho de 5 pontos. Então, quando eu chegar aqui no finalzinho da minha carreira, eu vou fazer apenas 2 espaços e os 4 pontos baixos. Eu vou fazer a minha volta até o final e venho com vocês novamente. Bom, eu cheguei aqui no meu final e como eu falei para vocês, o início e o final tem aqui apenas 2 espaços, tá vendo? E aqui no meio eu tenho 3 espaços em cada bloquinho, tá? Aqui no final eu tenho os 4 pontos baixos, o quarto aqui é feito na terceira correntinha. Viro 1, 2, 3 correntinhas, repito aqui 3 pontos altos, completando 4. 1, 2 correntinhas, prendo aqui no meu primeiro espaço com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, prendo aqui no meu próximo espaço. E aqui eu já venho dando a laçada direto para esse meu primeiro ponto baixo. E aqui eu faço 5 pontos altos. 3, 4, 5.
Aqui eu pulo 3 pontos, no terceiro eu faço um ponto baixo sobre ele. Dou a laçada nesse meu próximo ponto baixo, faço novamente meu bloquinho de 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Já venho direto aqui para o meu espaço e prendo com um ponto baixo da mesma forma que eu fiz aqui no meu início, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No meu próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No meu próximo espaço, um ponto baixo. Dou a laçada e venho direto aqui para o meu ponto baixo. Trabalhar novamente aqui os 5 pontos altos. 3, 4, 5. Venho no terceiro ponto, prendo na altura com um ponto baixo, dou a laçada, já venho para o meu ponto baixo, repetir os 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Prendo com um ponto baixo no meu próximo espaço e já vou começar a repetir novamente aqui os meus espacinhos. Então, apenas no meu início eu terei um espaço. Em todos os espaços do meio eu vou ficar com 2, tá bom? Assim até o final da carreira, quando eu chegar aqui, eu vou ter novamente um espaço aqui, tá bom? Bom, já cheguei no final da carreira e aqui eu tenho apenas um espacinho, tá vendo? Viro aqui. E agora subo uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto. Nós sempre fazemos essa correntinha para que o nosso trabalho fique reto, não fique buracos aqui na lateral. Ele sempre vai ficar assim, retinho. Aqui agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, prendo aqui nesse meu espaço seguinte, eu tenho aqui as 2 correntinhas e vou vir aqui nas 5. Faço um ponto baixo, dou a laçada, já venho direto aqui no meu ponto e faço 5 pontos altos novamente. 3, 4, 5. Venho aqui no terceiro ponto, um ponto baixo, e aqui agora, nesse meu meio, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou pular esse ponto baixo, vou vir aqui no terceiro ponto alto do meu bloquinho e prendo com o ponto baixo. Então, aqui eu não trabalho o meu bloquinho de 5 pontos altos. Dou a laçada, venho aqui no ponto baixo e trabalho os 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Prendo aqui direto no meu espaço, como aqui no meu início. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Prendo aqui no meu espaço, dou a laçada e já venho aqui fazer novamente os 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Venho aqui no terceiro ponto, prendo com o ponto baixo e novamente faço as 5 correntinhas. Prendo aqui no terceiro ponto alto do bloco seguinte, pulando esse ponto baixo do meio. Faço aqui os 5 pontos altos e vou continuar repetindo esses pontos até o final da carreira. Então, aqui no meio dos espaços aqui, eu vou ter sempre aqui uma correntinha, tá vendo? E apenas aqui no meu início e no final, eu vou ter aqui esse espaço também, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui até o final. Bom, cheguei aqui no final e da mesma forma
que eu fiz lá no meu início, tá? Viro aqui o trabalho, subo 1, 2, 3 correntinhas, repito aqui 3 pontos altos seguidos, 3, 4. Aqui agora, nesse quarto ponto, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficando aqui com 3 pontos altos aqui no mesmo ponto, tá? Aqui agora nós vamos vir aqui nesse espaço de 5 correntinhas, prendemos aqui com um ponto baixo. Dou a laçada, venho aqui no meu ponto baixo seguinte e faço 5 pontos altos novamente. 2, 3, 4, 5. Venho no terceiro ponto, prendo aqui com ponto baixo, tá vendo? E aqui agora eu tenho um espaço. Nessa carreira eu vou ter 2, então eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho no meio do meu espaço, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui sobre o terceiro ponto, prendo um ponto baixo. Ficando com 2 espaços. Aqui eu dou a laçada, venho no meu ponto baixo e trabalho os 5 pontos altos aqui do meu ponto fantasia. 3, 4, 5. Prendo aqui no meu espaço com o ponto baixo e já trabalho direto aqui no meu próximo ponto baixo, outro ponto fantasia, 5 pontos altos no mesmo ponto de base. 3, 4, 5. Prendo aqui no terceiro ponto alto, um ponto baixo e vou repetir novamente, então, os 2 espacinhos. Então, aqui vocês podem ver que nós não temos mais nenhum espaço na carreira na parte de baixo. Agora eu tenho aqui o espaço na parte de cima. Então, eu vou trabalhar aqui novamente os 2 espaços, aqui o bloquinho de 5 pontos altos e daí por diante, até chegar aqui no meu final. Quando eu chegar no final, eu vou prender aqui com o ponto baixo. No quarto ponto, eu vou fazer 3 pontos altos juntos e os 3 restantes da carreira. Bom, cheguei aqui no final e como eu falei, aqui eu prendi um ponto baixo no meu espaço, fiz os 3 pontos altos no mesmo ponto e os 3 pontos altos seguintes, igual no início. Viro aqui o trabalho, subo uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto, os 3 pontos baixos seguintes, ficando aqui com 4 pontos baixos. Dou a laçada na agulha e agora aqui sobre esse ponto baixo eu vou fazer o meu motivo. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo aqui com um ponto baixo no terceiro ponto alto. E aqui na carreira anterior eu tenho 2 espaços, nessa eu vou ter 3. Então, eu faço aqui as 5 correntinhas, prendo aqui com ponto baixo na primeira, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, prendo aqui com ponto baixo na terceira, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, prendo aqui no terceiro ponto alto. Ficando, então, com 3 espaços aqui. Agora, eu venho aqui no meu ponto baixo e trabalho os 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Aqui no terceiro, um ponto baixo. E vou repetir novamente, então,
aqui os 3 espaços. Então, vou trabalhar dessa forma até o final da carreira. No final, vou fazer aqui os 5 pontos altos no último ponto baixo e os 4 pontos baixos seguintes. Bom, então eu cheguei aqui no final e, como eu falei, no meu último ponto baixo, trabalhei os 5 e depois aqui os 4 últimos pontos baixos. Subo aqui as 3 correntinhas e faço meus 3 pontos altos seguintes. E aqui eu vou fazer igual eu fiz nessa carreira aqui. Eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo ponto. Porque agora eu vou começar a fechar esse meu motivo. Então, eu tenho aqui os 3 pontos, venho aqui no terceiro, prendo aqui com um ponto baixo, venho aqui no meu ponto baixo e faço os 5 pontos altos. Quatro, 5. Prendo aqui com um ponto baixo, faço aqui as 5 correntinhas. E na carreira anterior eu tenho 3 espaços, nessa eu vou ter apenas 2. As 5 correntinhas novamente, prendo aqui no meu espaço e já vou fazer aqui no meu ponto baixo o meu motivo de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo aqui no terceiro com um ponto baixo. Aqui, então, eu repito novamente os 5 pontos altos. E o que eu fiz nas carreiras anteriores, subindo o ponto, agora eu vou fazer descendo, para fechar aqui o nosso motivo. Prendo aqui com ponto baixo e vou repetir novamente aqui os meus espaços, igual eu fiz nesse ponto aqui, ficando apenas com 2 espaços. Então, quando eu chegar lá no meu final, eu vou fazer novamente aqui dessa forma que eu fiz no meu início. Bom, então aqui eu já cheguei ao final e fiz da mesma forma que no início. O meu início e final sempre será do mesmo jeito. Aqui agora eu viro o trabalho, faço uma correntinha, um ponto baixo e os 3 pontos baixos seguintes. Aqui agora eu vou fazer 5 correntinhas, vou prender aqui no terceiro ponto, dou a laçada e já venho aqui para o ponto baixo fazer os 5 pontos altos. E aqui vocês podem ver que nós estamos já fechando o nosso motivo. Aqui agora eu venho com o ponto baixo no meu espaço, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço e novamente aqui os 5 pontos altos. Aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, prende aqui no terceiro ponto e fazemos aqui novamente os 5 pontos altos no ponto baixo. E aqui novamente prende com o ponto baixo no espaço,
as 5 correntinhas, prendo aqui com ponto baixo e já vou trabalhar novamente da mesma forma que eu fiz aqui esses dois. Então, eu vou trabalhar o meu até o final e já volto com vocês. Bom, então, eu já cheguei aqui no final novamente. E do mesmo jeito que está o final, está aqui o início. Agora, eu vou virar, subo as 3 correntinhas e faço mais 3 pontos altos seguintes, ficando com 4 pontos altos no meu início. 2 correntinhas, prendo aqui no meu espaço com ponto baixo. Uma, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho no terceiro ponto, um ponto baixo, dou a laçada e no meu ponto seguinte eu já vou fazer aqui novamente os 5 pontos altos. 3, 4, 5. E aqui nós já vamos fazer fechado. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui e venho com a laçada já fazer os 5 pontos altos seguintes. 2, 3, 4, 5. E prendo aqui no terceiro ponto com ponto baixo. Então, aqui já está fechado o nosso motivo. Fica dessa forma. Aqui, agora eu vou fazer uma, 2, 3, 4, 5 correntinhas, prendo aqui no meio com ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, prendo aqui no terceiro ponto com ponto baixo e dou a laçada e já venho aqui fechar então o nosso motivo. Cinco pontos altos, um ponto baixo aqui no meio, 5 pontos altos novamente no próximo ponto baixo. 3, 4, 5. E aqui agora um ponto baixo. E aí nós vamos trabalhar assim até o final da carreira. Vocês podem ver aqui o tanto que já tá bem bonitinho o nosso ponto. Bom, então eu já cheguei aqui no final da minha carreira, viro, e aqui agora uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto. Mais 3 pontos baixos seguidos. Agora aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos prender aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, prender aqui no terceiro ponto e fazer aqui o último bloquinho desse nosso motivo. 2, 3, 4, 5. E aqui vocês veem que nós já fechamos então o nosso motivo. Aqui agora 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, prendo aqui com ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, prendo com ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e prendo aqui com ponto baixo. E repito aqui novamente no ponto baixo os 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e prendo aqui no terceiro com ponto baixo. Então, de agora em diante, vão ser todas carreiras de repetições. Aqui, contando com essa primeira carreira,
nós temos um total de 10 carreiras. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ª com essa que nós estamos fazendo. Então, agora nós vamos começar a repetir a partir aqui da 3ª carreira, porque agora nós vamos abrir novamente aqui o nosso motivo. Então, a partir da 3ª eu começo a repetir. Então, sempre que eu chegar aqui a 10ª carreira, que é a carreira onde eu fecho o meu motivo, eu vou voltar na 3ª carreira, olhando para continuar fazendo. Então, sempre que eu chegar na 10ª, eu volto a partir da 3ª e faço até a 10ª. Isso você vai fazer do tamanho que você quiser. Eu vou trabalhar as minhas carreiras aqui e depois eu volto para nós darmos continuidade à nossa manta. Trabalhei aqui então um total de 113 carreiras. Já deu o tamanho que eu quero que fique aqui a manta. E o importante aqui é você deixar a última carreira igual a carreira de início. Aqui a minha última carreira, eu tenho aqui fechado o meu motivo, primeiro aqui depois da lateral. E tenho aqui esses espacinhos, tá vendo? Então, eu tenho aqui no final dessa forma e aqui no meu início também do mesmo jeito. Como vocês podem ver, ó, o meu espacinho e aqui o meu motivo fechado. Então, se você fizer as contagens aí do jeito que eu falei, a cada 10 carreiras, então você vai terminar nessa carreira aqui que eu estou mostrando. Agora, então, nós vamos virar aqui o trabalho e vamos trabalhar igual na primeira carreira, toda em ponto alto. Então, aqui eu já fiz os primeiros 4 pontos altos de início. E aqui eu vou fazer o seguinte, nesse meu espaço, eu faço 3 pontos altos, no meu ponto baixo, um ponto alto, no próximo espaço, 3 pontos altos, se vocês forem lá na primeira carreira e contar, está dessa forma também. 3 pontos altos aqui nos espaços. Aqui agora no ponto baixo, um ponto alto. E aqui nós vamos fazer o seguinte, o primeiro ponto eu pulo, o segundo eu faço um ponto alto, no terceiro um ponto alto, e no quarto um ponto alto. Então, eu fico com um ponto alto no início e um ponto alto no final sem trabalhar. Venho aqui sobre o ponto baixo, um ponto alto. E vou trabalhar dessa forma até o final da carreira, ficando aqui com a carreira de pontos altos. Então, eu vou fazer o meu até o final e volto com vocês para nós fazermos então o biquinho aqui da nossa manta. Bom, então aqui eu já terminei a minha carreira de pontos altos, fiz aqui os últimos 4 pontos altos juntos também. E aqui nós vamos continuar com o mesmo fio. Então, eu subo 3 correntinhas e no mesmo ponto eu faço mais 2 pontos altos. Aqui já é a carreira de início do nosso biquinho da manta. 2 correntinhas e aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou pular uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto e na segunda carreira de ponto baixo eu vou fazer o meu motivo. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Duas correntinhas e aqui do mesmo jeito. Pulo uma carreira de ponto alto, uma de ponto baixo, uma de ponto alto e na de ponto baixo, novamente aqui o meu lequinho. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. E vou trabalhar dessa forma até o final da carreira. 2 correntinhas de espaço, pulo um ponto alto, um ponto baixo, um ponto alto e no segundo ponto baixo, meu ponto leque.
dois pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E assim até o final. Quando chegar lá no cantinho, eu volto com vocês. Bom, já cheguei aqui na lateral e aqui também tem o mesmo espaço que eu vinha dando aqui ao longo da carreira. Então, eu venho aqui no ponto do canto, vou fazer aqui 3 pontos altos. Lembrando que só aqui no canto que eu tenho 3 pontos altos, tá? Uma correntinha, mais 3 pontos altos. Duas correntinhas. Aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, um ponto alto. 2, uma correntinha, mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, o leque novamente, e assim até o final da carreira. Bom, já cheguei aqui no meu outro canto, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos, dou a laçada, venho aqui na primeira correntinha e vou fazer aqui os 3 pontos altos. Uma correntinha, mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, e aqui nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos na outra. Pula 2 pontos altos e 1 ponto baixo. No segundo ponto baixo aqui, na segunda carreira, nós vamos fazer aqui o leque duplo. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. E aí nós vamos trabalhar até o final, fazendo aqui toda a volta, o nosso cantinho, até chegar aqui onde nós iniciamos. Chegando aqui onde nós iniciamos, nós vamos fazer aqui os 3 pontos altos, uma correntinha e prender aqui na terceira com um ponto baixíssimo. E vamos continuar trabalhando aqui as carreiras. A única diferença que vai ter são aqui nessas correntinhas. Nós vamos, ao invés de fazer aqui 2 correntinhas em cada canto, nós vamos aumentando. Aqui eu tenho 2, na próxima carreira eu faço 2, na próxima carreira eu faço 3, na próxima 3, e daí por diante, quantas carreiras que você quiser fazer do nosso babadinho. Eu vou trabalhar aqui todas as carreiras, até o tamanho que eu ver que já tá legal. E aí eu volto mostrando para vocês o nosso ponto. Lembrando que só nessas duas aqui do canto que nós vamos ter as 2 correntinhas a mais. Bom, eu voltei aqui para mostrar para vocês. Eu vou fazer uma forma diferente de fazer essa união aqui para subir a próxima carreira. Aqui no caso eu teria que fazer uma correntinha e vim aqui na terceira e prendia aqui com ponto baixo, certo? Mas aí não ia ficar legal, porque eu ia ter que vir caminhando aqui com pontos baixíssimos até esse outro ponto. Ou então, voltando aqui com um ponto baixíssimo no mesmo ponto, que também não fica legal. Então, como que nós podemos fazer aqui para que o nosso ponto continue aqui no canto? É muito simples. Ao invés de fazer a correntinha, então, eu dou a laçada aqui na agulha, venho na terceira correntinha, puxo, fico com 3 laçadas, introduzo aqui, tiro todas as 3 laçadas, fazendo meio ponto alto. Então, aqui eu já tenho espaço para trabalhar aqui as minhas, o ponto aqui, leque triplo, tá?
Então, é desse jeito que a gente conserta aqui e fica o ponto aqui no meio. Então, aqui eu vou subir as 3 correntinhas. E aqui, ou eu posso continuar trabalhando dessa forma, ou eu posso vir aqui e trabalhar já esse primeiro ponto e depois aqui na união eu fazer apenas 2 e unir aqui na terceira correntinha no terceiro. Aí eu tenho que vir com um ponto baixíssimo aqui para o meio da minha peça. Então, a melhor forma que tem é essa daqui. Eu aprendi como artesã, eu ainda não me lembro bem quem que foi essa artesã, então eu não vou dar nomes, tá? E aí aqui, ó, você pode fazer as 3 correntinhas, mais os 2 pontos altos e as 2 correntinhas. E aí você já vem direto aqui, ó, leque sobre leque, trabalhando da mesma forma. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Então, aqui fica da forma que eu falei pra vocês. E aí, na próxima carreira, nós vamos fazer aqui da mesma forma. Por exemplo, nessa carreira, eu ainda vou repetir aqui as 2 correntinhas. Na próxima, eu já vou fazer 3 correntinhas. Então, ao invés de fazer aqui para iniciar a próxima carreira, meio ponto alto, eu faço um ponto alto, que eu continuo aqui com ponto no meio aqui do nosso trabalho, tá bom? Então, eu vou vir trabalhando sempre dessa forma, e na próxima carreira eu trabalho 3, se eu quiser trabalhar mais uma, 3, e aí eu vou aumentando a cada 2 carreiras. Eu vou trabalhar aqui o tanto desejado, e o nosso trabalho vai estar pronto. Bom, aqui está então a nossa manta pronta, ela fica bem delicada. Aqui eu fiz apenas 4 carreiras do nosso biquinho, e fica bem bonitinho também. E é essa a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha aqui, que me ajuda na divulgação. E também de compartilhar aí com seus amigos, parentes, conhecidos. Que assim vocês me ajudam também trazendo mais inscritos para continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Obrigada e até a próxima videoaula.